dia a todos. Ora, então é isso mesmo. Hoje vamos falar sobre, mais uma vez, sobre a nossa plataforma 3D Experience, neste caso com a ideia de, no fundo, conectar diferentes departamentos numa mesma plataforma, ok? No fundo, garantir que todos falamos a mesma língua e que todos conseguimos ver a mesma informação. Em termos de agenda, vamos falar um bocadinho sobre as comunidades dentro da plataforma 3D Experience e como é que podemos então utilizar essa funcionalidade para partilhar informação. Também vamos ver a interligação da plataforma com o SolidWorks, vamos perceber que estão bastante bem interligados, digamos assim. E depois vamos ver aqui dois tópicos que no fundo estão meio que interligados, que têm a ver com a gestão e também com a parte das compras e, no fundo, lá está a gestão do lista de materiais e tudo isso. Ora, primeira ideia, eu costumo partilhar um bocadinho esta imagem da 3D Experience associada ao canivete suíço. Já falei disto no último webinar que vimos sobre 3D Experience, em que no fundo a ideia é ter numa mesma ferramenta várias ferramentas integradas dentro dela e nunca ter que sair, digamos, de um sítio comum para aceder a todas essas ferramentas e também garantir que todas elas partilham o mesmo centro de ação, ok? E no fundo temos aquela ideia de uma fonte única de informação, mas está, tudo está dentro da plataforma e depois é uma questão de selecionar a aplicação correta para fazer aquilo que queremos fazer. Portanto, hoje vamos começar por falar de comunidades. Tipicamente, eu diria que todos nós estamos envolvidos em alguma comunidade extra de trabalho, ok? Quer seja aqui o exemplo do Twitter, por exemplo, ou do Facebook, ou do LinkedIn, ou seja o que for. E, portanto, a ideia é, de certa forma, trazer esse conceito de comunidade, mas para o nosso local de trabalho, ok? E, portanto, dentro do nosso local de trabalho, passar a ter uma ou várias comunidades. Essas comunidades depois podem estar organizadas um bocadinho como nós quisermos, na verdade, mas tipicamente ou por departamento, ou por projeto, ou por área de trabalho, ok? Normalmente nós vamos criando, digamos que uma comunidade para cada um desses conceitos, ok? Depois a organização é a que cada empresa pretender. Vamos ver ainda então a tal questão da interligação com o SolidWorks. Vamos perceber que a partir da plataforma eu posso abrir o SolidWorks, se estiver no SolidWorks posso guardar diretamente para a plataforma, alterar o estado dos ficheiros, ter acesso às minhas tarefas, portanto, tudo isso pode ser também acedido a partir do SolidWorks, daí eu dizer que esta interligação é bastante direta e esse é um dos focos importantes também da Dassault, garantir que os utilizadores SolidWorks têm toda a conexão, toda a ligação com a plataforma. Depois, vamos também ver a parte da gestão. E aqui na parte da gestão nós podemos falar de, digamos, vários tipos de gestão associados à plataforma. Desde logo, a gestão de tempos e de tarefas e de projeto, que foi um bocadinho aquilo que vimos no último webinário associado à plataforma 3D Experience. Hoje vamos ver um bocadinho mais, mas só a parte das tarefas. Depois também a gestão de ficheiros. Portanto, à partida, quando nós começamos a trabalhar com a plataforma, podemos começar a guardar os ficheiros nessa plataforma cloud, sendo que depois nós podemos ter mesmo a gestão de versões e um bocadinho o ciclo de aprovação, por exemplo, dos ficheiros, tudo isso associado à nossa plataforma. Por outro lado, outra coisa que vamos ver hoje é também a questão da lista de materiais, em que aqui a ideia será, mesmo quem não tenha SolidWorks e, portanto, não consegue aceder, digamos que diretamente aos ficheiros 3D para ter acesso à lista de materiais, portanto, mesmo essas pessoas conseguem, a partir da plataforma, ter acesso a essa informação e eventualmente até exportar, imaginem, para um CSV, um ficheiro Excel, por exemplo, para, por exemplo, ser importado num software de gestão interno vosso. Portanto, agora vamos passar à prática. Eu vou esconder a minha webcam para não estar a ocupar espaço. E vamos já para o nosso browser de internet. Portanto, a primeira ideia, para quem nunca viu 3D Experience, é uma plataforma, é um site, essencialmente na internet, onde nós vamos ter as tais várias aplicações, se quiserem as várias ferramentas do canivete suíço, todas, ou pelo menos uma grande parte delas, diretamente no nosso browser, e portanto a partir daqui acedemos àquilo que precisamos. Portanto, neste caso eu vou começar pela parte social da plataforma. Como eu vos disse, nós podemos ter várias comunidades. Essas comunidades podem estar tipicamente
organizadas, pode ser por projeto, por exemplo, pode ser por departamento, ou pode ser por, digamos que, área de trabalho depois dentro da vossa empresa, é a organização que vocês quiserem. Dentro das comunidades, tipicamente nós vamos colocando posts, não necessariamente posts, digamos, genéricos em que, ok, alguém escreve qualquer coisa, mas, por exemplo, partilhar ideias, e a questão das ideias é elas poderem depois seguir, digamos que um certo ciclo, ok, tenho uma ideia nova, ponho essa ideia, por exemplo, a votação, e no final, quando a ideia está bem, digamos, maturada, posso dizer que a ideia foi aceita, por exemplo, ok? Portanto, existe essa sequência. Posso fazer diretamente uma questão, ok? Partilhar uma questão com a minha equipa ou com os participantes da minha comunidade, ou, por exemplo, fazer um inquérito, ok? Um survey. Não, não estou limitado, digamos assim, a fazer posts. Neste caso, a minha ideia será vamos começar um novo projeto, ok? Portanto, neste caso eu estou numa comunidade que será para o departamento de projeto e vou colocar um post, vamos dizer, sei lá, dizer que é para o projeto da lanterna. Depois, portanto, isto será, digamos, o nome, o tópico do meu post. Vou escrever qualquer coisa do género, vamos dar início ao projeto da lanterna. E depois posso utilizar os arrobas para, digamos, chamar a atenção de determinadas pessoas. Neste caso, hoje, digamos que vamos ter comigo, pelo menos em pensamento, vou ter o Tiago Pinto. Portanto, vou ser eu e o Tiago Pinto a fazer a apresentação, apesar de, na prática, ser só eu a intervir. Mas, sempre vou dizer ao Tiago Pinto, do género, ok, vou criar tarefa e pasta de projeto para dar início ao trabalho. Okay? Algo assim do género, só para alertar o Tiago de que, de facto, a ideia será começar a trabalhar neste projeto. Portanto, vou publicar o meu post. Naturalmente, toda a gente que estiver envolvida nesta comunidade vai poder ver os posts, não é? E neste caso, em específico, o Tiago Pinto, porque eu, digamos que chamei a atenção dele em particular, vai receber também uma notificação específica de que neste caso, eu lhe enviei uma mensagem. Por outro lado, nós depois temos então, digamos que a gestão dos ficheiros. E a gestão dos ficheiros na plataforma é ligeiramente diferente daquela que temos no Windows. Não existe tanto o conceito de pasta, os ficheiros são guardados, digamos, num espaço comum, e depois, mais que não seja através das suas propriedades, da informação associada aos ficheiros, nós podemos utilizar a pesquisa para encontrar esses mesmos ficheiros. Por outro lado, se quisermos ter um conceito semelhante ao do Windows, vamos utilizar o conceito de bookmark. Okay? Se vocês reparem aqui no meu separador, chamei-lhe pastas, só para ter uma associação mais direta com aquilo que estamos habituados a ver no Windows, mas essencialmente aqui chamam-se bookmarks. Portanto, nós podemos sempre criar novos bookmarks, ok? Podemos pensar neles, lá está, como uma pasta, e a este novo bookmark eu vou-lhe chamar, por exemplo, lanterna, que será o nosso projeto, ok? Para além disso, depois as diferentes pastas podem ter diferentes permissões, ok? Ou as pessoas vão ter diferentes permissões para aceder às pastas. Neste caso, eu vou dizer que quero partilhar esta pasta lanterna, ok? Porque quero que mais pessoas possam, digamos, aceder a ela. Essas pessoas depois podem ter diferentes permissões, do género só ver os ficheiros que estão lá dentro, se podem alterar, se podem mesmo, digamos, gerir a própria bookmark. Neste caso eu vou dar acesso de edição ao Tiago. Portanto, se eu procurar aqui por Tiago Pinto, ele vai-me aparecer, vai ser o outro interveniente no projeto, portanto convém que ele tenha acesso, digamos que a esta pasta de trabalho. Okay? Portanto, já lhe dei permissão. Quando a seguir formos ver, digamos que a vista do Tiago sobre este mesmo espaço colaborativo, como nós chamamos, vamos ver que ele já vai ter acesso a esta pasta. Também só chamar a atenção, neste caso o meu user, João Honório, consegue ver uma série de bookmarks, vamos ver daqui um bocadinho, lá está no Tiago, ele vai ter acesso a menos informação. Por outro lado, como eu disse no meu post, vou-lhe também já gerar uma tarefa. As tarefas, mesmo que não estejam associadas propriamente a um projeto, ao conceito de projeto que nós vimos no outro webinário, mas as tarefas só por si são interessantes para nós podermos distribuir trabalho e eventualmente para também cada pessoa, digamos que o próprio utilizador, poder até eventualmente criar tarefas para si próprio e no fundo saber o que é que tem para fazer. Neste caso, eu, João, vou fazer uma tarefa para o Tiago, ok? Vou dizer, ok, será uma tarefa genérica do género desenvolver a lanterna. E a partir daqui, para além de criarmos a tarefa, podemos atribuir-lhe, temos que alguma informação extra, ok? Por exemplo, aqui
colocar uma descrição, vamos dizer, por exemplo, será uma lanterna de cabeça rotativa. Eu vou usar um exemplo para quem já fez formação de SolidWorks, provavelmente vão conhecer este exemplo, mas já vamos abri-la depois também no SolidWorks. Depois, o estado da minha tarefa. Eu vou dizer que a tarefa vai estar por fazer, vai estar no estado to do, será o estado inicial. Vou dizer, por exemplo, que ele vai ter 2 dias para completar essa tarefa. E depois, aqui, digamos, nos membros da tarefa, vou dizer então que a tarefa vai estar atribuída ao Tiago Pinto, portanto, será ele que terá que desenvolver a lanterna, como a tarefa indica. Portanto, vou fazer save. Eu, enquanto dono da tarefa, também consigo ver essa tarefa e conseguir vendo, digamos que o estado em que ela vai estar à medida que o Tiago for trabalhando. Portanto, podemos pensar em mim como sendo o gestor de projeto e, portanto, conseguindo ver essa informação. Ora, agora, portanto, reparem que eu ainda há bocadinho estava a trabalhar no Firefox, agora vou aceder ao Chrome. Agora, digamos, vou passar a ser o Tiago Pinto, ok? Tenho o login dele feito nesta minha plataforma. Podemos ver então, ele tem acesso à tal comunidade do departamento de projeto e tem já aqui a tal mensagem que eu há pouco lhe enviei. Também já agora chamar a atenção, se eu aceder aqui digamos que ao separador das pastas, como vocês já perceberam, o separador dos bookmarks, ele vai ter acesso, como eu estava a dizer, a menos bookmarks do que eu tinha há pouco, essencialmente porque ele tem, digamos que, permissões diferentes, portanto, vai ter acesso também a bookmarks diferentes. Outra ideia interessante, nós a partir aqui do nosso compass, da nossa bússola, podemos aceder às várias aplicações a que temos acesso no nosso login. Diferentes logins depois vão ter diferentes aplicações que podem utilizar. E neste caso eu vou abrir o SolidWorks a partir da plataforma. O que é que isto quer dizer, abrir o SolidWorks a partir da plataforma? Bem, SolidWorks que eu vou abrir, digamos que será o SolidWorks perfeitamente normal, ok? O que eventualmente estamos habituados a utilizar. A vantagem que eu tenho em abrir a partir da plataforma como eu fiz aqui é, no fundo, garantir que vou abrir o SolidWorks já com a ligação à plataforma 3D Experience, digamos que ativa, e garantindo que essa ligação está feita para o meu próprio utilizador. Neste caso, eu estou com o utilizador Tiago Pinto. Ao entrar no SolidWorks, vou também entrar com, digamos que a informação do Tiago Pinto. Okay? Portanto, se eu vier aqui acima, consigo ver que é o login do Tiago Pinto que está feito no SolidWorks. Naturalmente, eu agora não vou desenvolver propriamente a lanterna, portanto, vou abrir, digamos que a lanterna já desenhada, ok? Mas vamos supor que, ok, estou a trabalhar no SolidWorks, vou criar as minhas peças, vou criar os meus assemblies e tudo mais. Tenho a tal lanterna de cabeça rotativa, que provavelmente, ou pelo menos alguns de vocês já conhecem da formação de Essentials. E, portanto, agora, a partir do momento em que nós temos o SolidWorks ligado à plataforma, temos, se quiserem, digamos que um conceito novo, que é o quê? Eu posso perfeitamente continuar a guardar os ficheiros no meu disco local, que no fundo será digamos que, entre aspas, o save tradicional que estamos habituados a utilizar. Portanto, se eu fizer um save, aquilo que eu estou a fazer é guardar o ficheiro no meu disco local, mas depois temos também a possibilidade de guardar os ficheiros para a plataforma 3D Experience, que será essencialmente como uma drive que estamos habituados a utilizar na cloud, mas com mais capacidades, nomeadamente a tal capacidade da gestão de versões, gestão de ciclos de aprovação e, no fundo, também a possibilidade de levar toda a informação associada aos ficheiros, nomeadamente aquelas questões de custom properties que estamos habituados a usar no SolidWorks, tipo descrição, referência, material, portanto, toda essa informação vai também juntamente com os ficheiros. Para além deste, no fundo, do Save to 3D Experience estar presente aqui no file, nós passamos a ter também um separador extra do nosso lado direito dentro do SolidWorks, que nos permite, bem, entre outras coisas, permite-nos também, lá está, guardar os nossos ficheiros para a plataforma. Okay? Portanto, fazer o tal Save to 3D Experience. Ora, quando nós guardamos os ficheiros para a plataforma, podemos fazer-lhes, digamos, várias coisas, nomeadamente selecionar para que bookmark é que vamos querer guardar aqueles ficheiros. Reparem que há pouco o João Honório criou aqui já uma pasta para eu colocar os ficheiros deste projeto e, portanto, eu vou guardar os meus ficheiros dentro do bookmark lanterna e, portanto, eles vão
digamos, ficar todos guardados nessa localização. Portanto, agora vou fazer save. Reparem que agora, então sim, eu estou a guardar para a plataforma 3D Experience, certo? Portanto, estou a disponibilizar, se quiserem pensar assim, os ficheiros na plataforma. Já percebi que ainda há bocadinho esqueci-me de dar início à tarefa. Eu vou dar início à tarefa, digamos que a posteriori, mas não tem mal, não é grave neste caso. Portanto, reparem, agora sim, então ele está a guardar para, podemos pensar assim, está a guardar para a internet. A partir também deste separador do lado direito, para além de acedermos àquilo que se chama o My Section, que será, no fundo, aquilo que eu tenho aberto no SolidWorks a determinada altura, a partir deste separador, eu agora vou expandir um bocadinho, nós podemos também aceder, bem, não essencialmente às mesmas apps, mas podemos também aceder a várias aplicações daquelas que vimos há pouco também do lado da internet. Portanto, se eu expandir mais uma vez a bússola, posso utilizar a pesquisa, posso ter, por exemplo, os vários roles que eu tenho, são, digamos que aglomerados de aplicações, posso também organizar as aplicações por favoritos, ou então, lá está, fazer só aqui uma pesquisa e posso pesquisar, por exemplo, por tasks, tarefas, e ao abrir, neste caso será a aplicação, chama-se de Collaborative Tasks, vou ter acesso às minhas tarefas diretamente a partir do SolidWorks. Reparem que aqui eu vou ter a minha tarefa do desenvolver a lanterna. A ideia seria, antes de eu ter, digamos, criado a lanterna, eu posso simplesmente pegar na tarefa, arrastá-la para, digamos que o separador ao lado e, no fundo, dou início à tarefa, coloco a tarefa em trabalho. Portanto, o João Honório, a partir do explorador da internet, lá no PC dele, conseguia ver, por exemplo, que eu dei a tarefa como iniciada. Outra coisa que nós podemos fazer, portanto, voltando aqui ao My Session, pressupondo que o meu trabalho com a lanterna está feito, okay, eu posso, digamos que passar o ficheiro da lanterna ao estado seguinte. Reparem que quando nós criamos ficheiros, eles estão in work, será, digamos que um primeiro estágio em que os ficheiros estão. Depois, a partir daqui, dependendo das minhas permissões, eu posso, digamos que, finalizar os ficheiros, dá-los como finalizados, ou então colocá-los num estado intermédio, em que depois alguém terá de os aprovar. Neste caso é isso que eu vou fazer, eu vou pegar aqui na minha montagem, podia fazê-lo para todos os ficheiros, vou só fazer para a montagem principal e vou-lhe alterar aquilo que nós chamamos de estado de maturidade. Portanto, o estado, ou o ficheiro neste caso está em progress, está em work, e eu vou passar ao estado seguinte, que será aqui um estado intermédio em que o ficheiro fica congelado, ou seja, deixa de haver permissões para fazer alterações ao ficheiro e, portanto, agora ficará à espera de, digamos que alguém o aprove. Estando o meu trabalho terminado com a criação da lanterna, vou à minha tarefa e vou dar a tarefa como completa. Portanto, vou arrastar a tarefa para o último separador, para o separador completed. Outra forma interessante que nós temos de, no fundo, de comunicar, de trocar mensagens, é logo também a partir da tarefa, nós temos um separador de comentários, onde podemos, lá está, colocar os comentários que quisermos. Por exemplo, aqui vou colocar um comentário para o João, e mais uma vez reparem que eu faço o arroba nome da pessoa para garantir que essa pessoa recebe a mensagem e vou escrever qualquer coisa, reveja, ok? E portanto, ao enviar a mensagem, o João vai também receber esta mensagem, esta notificação e poderá fazer digamos que neste caso, a revisão do projeto. Ora, se nós agora voltarmos, digamos que neste caso ao Firefox, então voltamos ao João Honório. O João Honório, se vocês repararem aqui em cima, ele já tem notificações. Okay? Neste caso, a notificação que o Tiago Pinto o mencionou, neste caso na tarefa de desenvolver a lanterna, se nós clicarmos em cima da notificação, o próprio explorador de internet leva-nos para o sítio onde a mensagem foi criada. E, portanto, neste caso, eu consigo ver a tal notificação, a tal mensagem que o Tiago Pinto me escreveu. Bem, neste caso, eu sei que ele esteve a trabalhar naquela pasta que eu criei para o nosso projeto. Portanto, se eu for novamente aqui aos meus bookmarks, vou fazer um refresh. Reparem como isto é tudo feito no mesmo computador. Eu vou ter que ir fazendo alguns refresh no browser para garantir que no fundo tenho toda a informação atualizada. E, portanto, acedendo aqui à pasta da lanterna, já cá tenho os vários ficheiros, neste caso, porque isto é uma montagem, portanto, os ficheiros de montagem de peça que o Tiago foi criando. Portanto, consigo ver, por exemplo, lá está, foi o Tiago Pinto que no fundo criou os ficheiros, portanto, é ele o dono dos ficheiros. Consigo também aceder logo a partir da plataforma
às propriedades dos ficheiros, neste caso à propriedade de descrição que estava criada no SolidWorks para cada um destes ficheiros. Consigo também ver o estado de maturidade, neste caso tenho a montagem naquele estágio intermédio à espera de ser aprovada. E outra coisa muito interessante que eu posso fazer a partir aqui da plataforma é muito simplesmente pegar na minha montagem, arrastá-la para o 3D Play, que será uma aplicação de pré-visualização, e muito rapidamente eu tenho a pré-visualização da minha montagem. Outra ideia importante, bem, por um lado, reparem, tenho esta pré-visualização até sem ter nenhum SolidWorks instalado, porque eu estou num browser de internet. Isto permite-me também ter outra ideia fundamental sobre a plataforma, que é eu posso utilizá-la em qualquer dispositivo. Okay? Neste caso, eu estou num portátil, que até é bonzinho para correr o SolidWorks, mas posso fazer isto a partir de um portátil qualquer, mesmo que não seja grande máquina, posso fazer a partir de um tablet, posso até fazer eventualmente a partir de um telemóvel, portanto, consigo aceder a toda a informação e fazer no fundo, esta interligação toda a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora, que é um bocadinho também o lema, se quiserem, da plataforma 3D Experience. Ora, outra coisa que eu quero fazer, já que me pediram para rever o projeto, é, por exemplo, fazer uma análise de interferências, ok? Ou seja, perceber se as peças foram bem desenhadas e se não há ali, digamos que o volume de uma peça a entrar para dentro do volume da outra. Acontece que eu não tenho SolidWorks, eu sou o gestor de projeto, portanto, o João Honório não tem SolidWorks no seu computador. Então, novamente, vou aqui à minha bússola e vou utilizar digamos, uma outra aplicação, que se chama Assembly Design e que me vai permitir, entre outras coisas, fazer uma análise de interferências. Portanto, como eu tinha aqui a flashlight, a minha montagem selecionada quando cliquei no Assembly Design, digamos que a plataforma percebe que aquilo que eu quero fazer é abrir a montagem na tal aplicação do Assembly Design e, portanto, se eu vier a essa aplicação, já cá tenho a minha montagem aberta. Então aqui nós podemos fazer várias coisas, inclusive é fazer alterações à própria montagem, como criar, por exemplo, espelhos ou patterns, ou até furos e coisas do género, mas neste caso, aquilo que me interessa fazer é aqui digamos, uma simulação de interferências. Eu posso sempre especificar que tipo de análise é que eu quero. Neste caso, eu quero só mesmo uma análise de interferências entre materiais, mas podia querer fazer podia querer fazer uma análise de contactos, okay? Perceber se existem peças que estão encostadas, mas há outras ou não. Posso fazer análise de folgas, okay? Perceber perceber quanto é que é a folga mínima, por exemplo, entre as várias peças. Posso dizer, por exemplo, se eu encontrar componentes que sejam toolbox fasteners, não os vai incluir nessa análise. Portanto, existem várias opções semelhantes, por exemplo, às que nós temos no SolidWorks, para quem conhece o SolidWorks e faz detecção de interferências no SolidWorks. Neste caso, lá está, mesmo sem SolidWorks eu consigo fazer a análise. Vou aqui fazer agora a análise propriamente dita, ok? E ele vai identificar uma interferência, e vai-me dizer que essa interferência é entre, neste caso, duas peças, Round Swivel Cap e a peça Holder. Vai-me dizer quem foi o criador dos ficheiros, vai-me dizer qual é que é o volume da interferência, portanto, tudo isso eu tenho aqui. E ao selecionar a interferência, ele vai-me fazer, digamos que o highlight digamos, da zona onde existe essa interferência, e vai-me também mostrar quais são as duas peças que estão a interferir. Neste caso, colocou uma amarela e outra azul. Nós depois podemos controlar a transparência das peças que estão à volta, no fundo para conseguirmos ver melhor a zona da interferência. E depois, a partir daqui, nós podemos fazer várias coisas. Por exemplo, neste caso, eu posso tirar, imaginem, um print screen da interferência para poder partilhar com quem de direito, neste caso com o Tiago, de que de facto existe um problema. Portanto, neste caso, eu vou voltar à minha comunidade, ok? Onde ainda há bocadito eu fiz o meu post, e vou, no fundo, continuar a escrever coisas no post. Vou dizer aqui, novamente, chamar a atenção do Tiago Pinto. Ok, Tiago Pinto, detecta aí uma interferência. E, ok, por favor, corrige. Se quiser, pois posso colocar aqui também o meu print. Reparem que aqui nos posts, uma das ideias também interessantes é sempre poder ir partilhando
imagens ou até vídeos, portanto, coisas que deem algum contexto às várias mensagens que também vamos publicando. Outra coisa que eu vou querer fazer é, no fundo, alterar o estado da montagem. Portanto, eu vou, se quiserem andar para trás no estado da minha montagem, sei, voltar a colocá-lo em progresso, portanto, naquele estágio inicial, para que depois então o Tiago faça a correção. Se nós voltarmos aqui à parte do Tiago, vamos poder ver que ele tem uma notificação. Sempre a ideia das notificações é bastante interessante e importante na plataforma, okay? Garantir que vamos trocando informação entre nós e que a outra pessoa recebe essa informação, okay? Consegue ver a informação. Já agora também só dar uma dica, nós aqui vemos um sistema de notificações integrado dentro do próprio browser, okay? Dentro do próprio explorador de internet, e eventualmente é possível também enviar notificações por e-mail, caso se pretenda que seja feito dessa forma, okay? Caso se prefira que seja feito dessa forma. Bem, eu neste caso já tinha aqui o fecheiro aberto no SolidWorks, portanto vou voltar ao SolidWorks e no SolidWorks nós podemos também fazer a detecção de interferências. É claro que se eu fizer a detecção de interferências no SolidWorks, ele vai dar essencialmente o mesmo resultado, ok? Nós de facto temos interferências entre aquelas duas peças que a plataforma nos estava a indicar. Neste caso vamos corrigir. Para quem conhece este exemplo, ok, é fácil de corrigir, eu vou abrir a submontagem. O problema aqui é que esta abertura no nosso anel amarelo, se eu selecionar esta, vai-me dizer que só tenho 5 mm de abertura, enquanto que a peça verde que lá tem que encaixar tem 5.25 e, portanto, daí haver a tal interferência e de haver o tal problema. Portanto, eu vou alterar esta dimensão de 5.25 para 5, atualizar aqui a peça. Portanto, como ela ficou mais estreita, já consegue encaixar no anel amarelo. Se nós fizermos novamente a detecção de interferências, o SolidWorks agora vai nos dizer que já não existem interferências, está tudo ok. E, portanto, eu vou guardar a submontagem da base. Sempre com aquela ideia, quando eu faço este save normal, vamos chamar assim, é o save local no meu computador. Vou também fazer o save aqui da minha montagem. E agora o que é que vai acontecer? Bem, eu agora tenho que também guardar esta informação para a plataforma, portanto vou fazer o Save to 3D Experience. E aqui eu falo também de um outro conceito importante. Por exemplo, quem conhece PDM, este conceito não vai ser novo, mas que é o conceito de, no fundo, ser dono dos ficheiros. Quando nós trabalhamos num software de gestão de ficheiros, tendencialmente, quando eu quero editar um ficheiro, eu tenho que ser dono desse ficheiro para o poder fazer. Okay? Neste caso da plataforma, aquilo que nós fazemos é um lock. Ou seja, eu bloqueio o ficheiro para mim, enquanto ele estiver bloqueado para mim, mais ninguém pode trabalhar nele e assim garanto que não há aqui, digamos, pessoas a alterar ficheiros que não deviam e coisas do género, portanto, estou sempre a trabalhar na segurança. O que acontece? Quando eu vou tentar fazer o save, como eu não reservei os ficheiros para mim, agora também não consigo gravar as alterações que fiz. Bem, isso não é problema se eu não me lembrar de fazer isso a priori, mesmo que seja a partir da janela do save, eu posso fazer o lock a partir da janela do save, ou seja, ele vai, no fundo, reservar para mim os ficheiros que eu alterei. Portanto, agora já me vai permitir fazer save deles, e vou dizer que no final de fazer o save, pode fazer o unlock. Portanto, no final de guardar as alterações que eu fiz aos ficheiros, vão ser novamente, digamos que entre aspas, libertos para que outras pessoas, claro, com permissões para isso, possam lhes fazer alterações. Portanto, vou fazer save. O SolidWorks, mais uma vez, vai gravar para a plataforma, vai gravar para a cloud as alterações que eu tiver feito aos ficheiros. Mais uma vez, eu aqui também não dei novamente início à tarefa, podia o ter feito, mas vou, por exemplo, só aqui colocar novamente um comentário para o João saber que, entretanto, já alterei os ficheiros. Ok, já alterei. Neste caso será mais já corrigir. Portanto, mando uma mensagem novamente para o João. Se voltarmos digamos que ao browser do João Honório, neste caso aqui ao Firefox, o ficheiro já foi alterado. Mais uma vez, sempre a mesma ideia, eu recebo a notificação de que o Tiago me mencionou na tarefa do desenvolvimento da lanterna. Neste caso eu não vou fazer novamente a verificação, eu já sei que, digamos que vou acreditar
que o trabalho ficou bem feito e, portanto, posso passar o ficheiro a released. Portanto, será, digamos que o estado final, o estado em que, de facto, o ficheiro fica aprovado. O que é que eu agora quero fazer? Bem, então, nós já vimos que o designer já fez o trabalho. Eu, enquanto gestor, digamos que fui acompanhando esse desenvolvimento. Numa primeira fase rejeitei a coisa porque vi que havia ali um problema de interferências, mas agora com as alterações já o aceitei. Agora nós temos que passar isto eventualmente à fase seguinte, que será a fase, por exemplo, de compras. Ok, tenho que comprar o material necessário para produzir a minha lanterna. Então o que é que eu vou fazer? Bem, vou gerar uma nova tarefa. Okay, lá está, eu sou aqui digamos que o distribuidor de jogo, sou aquele que vou criando tarefas para os vários departamentos. E neste caso vou criar uma tarefa, vou-lhe chamar, por exemplo, tratar da encomenda. Okay? Portanto, vou fazer novamente aquela questão do add and open, portanto, abrir a configuração da minha tarefa e vou colocá-la em trabalho, ok, to do. Aqui vou dizer, por exemplo, vou dar 2 horas para tratar deste trabalho. E uma questão muito interessante, nós podemos fazer também a partir daqui, é depois adicionar anexos às nossas tarefas. Porque é que isto é interessante? Quem for pegar nesta tarefa a seguir, digamos que tem um acesso direto, neste caso, à montagem com que vai ter que trabalhar. Então eu posso começar aqui a escrever o nome da minha montagem, que neste caso é Flashlight. Portanto, ele vai, digamos, correr todos os ficheiros que existem dentro da minha cloud, dentro do meu espaço colaborativo, e eu vou então selecionar a montagem Flashlight. Ora, a quem é que eu vou depois atribuir esta tarefa? Bem, na verdade, podia ser, por exemplo, à Patrícia, que é a pessoa que depois trata das compras. Neste caso, como eu não tenho o login dela, só pedi o login ao Tiago Pinto, vou também associar a tarefa ao Tiago, para depois no outro explorador poder, digamos que, explorar esta tarefa. Ok? Então, vou fazer save. Criei esta tarefa para a pessoa das compras. Portanto, se eu agora vier ao outro explorador, a mesma ideia. Portanto, ele tem notificação de que lhe foi atribuída uma tarefa. Se eu clicar aqui, posso logo abrir, se clicar na notificação, posso logo ir parar à tarefa. E agora qual é que é a questão? Bem, a partir daqui, eu posso mudar o estado da minha tarefa, por exemplo, passá-la para trabalho. E outra coisa muito interessante, como eu coloquei a montagem em anexo, eu agora posso pegar nesse anexo e abri-lo diretamente numa outra aplicação. Okay? Portanto, eu vou aqui pegar na minha Flashlight, vou arrastá-la, a partir daqui se calhar não, só aqui fazer save para garantir que a tarefa fique em trabalho primeiro, antes de mais. E pronto, agora eu posso vir a outro dos meus separadores, já agora eu vou aqui alterar a minha vista. Outro conceito importante, também aqui um pequeno parênteses, vocês reparam que eu tenho aqui vários separadores em cima. Os separadores que eu tenho aqui em cima foi aqueles que eu achei que são interessantes para mim no dia a dia. Portanto, isto será o nosso dashboard, okay? Será o nosso ambiente de trabalho e nós podemos ter diferentes separadores consoante, digamos que o tipo de trabalho que fazemos. Eu, neste caso, para simular a questão de diferentes pessoas interagirem de diferentes formas, tenho um outro dashboard, um outro ambiente de trabalho que chamei compras, que no fundo será uma outra visualização desta informação, mas por parte de outra pessoa. Reparem que neste caso eu tenho só 2 separadores, será o separador das tarefas, no fundo, para poder dar o início das tarefas que me são atribuídas e tudo mais. Tenho o separador de BOM, que será o separador onde eu depois vou ter acesso à lista de materiais. Pensem novamente em mim como sendo agora alguém que não tem, mais uma vez, SolidWorks nem nada disso, mas a partir logo da tarefa, posso pegar na minha montagem Flashlight, como eu estava a dizer há pouco, arrastá-la para, neste caso, o meu outro separador e digamos que ao largá-la nesta outra aplicação, vou logo ter acesso a toda a informação sobre a minha montagem. Okay? E essa informação, depois, ok, nós podemos eventualmente ter diferentes separadores, mas neste caso, digamos que o essencial tem a estrutura da minha montagem, ok? Com as várias peças que compõem a montagem, a submontagem da base, que é, no fundo, aquela submontagem que nós vimos há pouco no SolidWorks, e tem também, no fundo, a quantidade de cada uma das pilhas, de cada uma das peças que eu preciso, ok? Por exemplo, aqui eu consigo ver que tenho 2 pilhas duplo A que são precisas para a minha montagem, ok? Tenho também aqui 2
ou ao Kingpin, o resto tenho quantidade 1 para o resto das peças. Ora, outra coisa que nós podemos fazer a partir daqui é, no fundo, exportar esta informação para outro sítio, ok? E, portanto, a partir desta outra aplicação, nós podemos fazer várias coisas, inclusive é uma coisa interessante, nós podemos adicionar, no fundo, adicionar linhas à nossa lista de materiais, mesmo que esses ficheiros no SolidWorks não tenham sido modelados na nossa montagem, ok? Imaginem que quem fez a montagem para a nossa forma de trabalho, imaginem, por exemplo, não coloca parafusos, mas eu depois posso adicionar produtos aqui diretamente à minha lista de materiais. Eu sei que vou precisar, imaginem, 20 parafusos para aquela montagem. Posso adicionar produtos, até produtos já existentes, à minha lista de materiais, porque eu sei que para aquele projeto vou precisar desses componentes. Portanto, a ideia depois, no fim, normalmente será exportar esta informação. Neste caso, eu quero exportar todos os produtos e quero exportar aqui por referência. E, portanto, agora posso exportar. Essencialmente, o que ele vai fazer agora é criar um ficheiro CSV. Ok? Vai logo, temos que fazer download desse ficheiro. E, portanto, se eu abrir o ficheiro CSV no SolidWorks, vamos ter aqui, então, digamos que a nomenclatura dos vários ficheiros, a quantidade, e eventualmente alguma descrição desses mesmos componentes e, portanto, tem toda a informação necessária para depois, por exemplo, importar num software de gestão de compras, gestão de stocks, o que for. Ora, como aqui, vamos imaginar que eu já fiz a encomenda, já dei a coisa como terminada, então venho à minha tarefa e para terminar a coisa vou só colocar a tarefa como concluída. E, portanto, assim dar também como concluído aqui a parte, pelo menos, da apresentação do webinário. Só voltando ao nosso PowerPoint, onde ficámos ainda há pouco, eu quero só também deixar, temos uma ideia final. Nós hoje vimos, só voltando aqui ao slide anterior, nós hoje vimos alguns tipos de aplicações que temos na nossa plataforma, nomeadamente aqui com as tarefas, com a parte da gestão de ficheiros, a possibilidade de criar aquela espécie de pastas que são os bookmarks, a gestão de lista de materiais também, vimos a detecção de interferências a partir da plataforma, vimos as comunidades, portanto, vimos várias aplicações, mas na verdade nós depois podemos ter mais uma grande míria de aplicações, portanto, se quiserem, de ferramentas do nosso canivete suíço que podemos utilizar. Uma delas que eu gosto de falar e que já mostrei no último webinário sobre 3D Experience é a parte de gestão de projetos. Nós aqui hoje vimos só a parte de criação de tarefas, digamos que entre aspas tarefas soltas, mas nós podemos agregar essas tarefas num determinado projeto e depois fazer o seguimento do próprio projeto e perceber se estamos atrasados ou não, que tarefas é que ainda existem por fazer, quais é que já estão feitas, quantas tarefas é que cada pessoa tem atribuídas. Portanto, podemos também fazer toda essa gestão a partir da plataforma, mais uma vez, num browser qualquer, com qualquer dispositivo, a partir de qualquer lugar, sempre essa ideia fundamental. E depois podemos também abarcar outros departamentos. Okay? Nós podemos, por exemplo, fazer CAM, fazer maquinação e fazer gestão de chão de fábrica diretamente na plataforma. Podemos fazer renderização, também é outra ideia muito interessante. Portanto, utilizar os cheios que estão na plataforma e fazer renderização diretamente na plataforma. A renderização e a simulação, que foi também há bocadito quando foi do canivete, são duas áreas muito interessantes. Nomeadamente, por exemplo, no caso da simulação, imaginem a possibilidade de utilizar, digamos que os servidores da própria Dassault Systèmes para fazer o cálculo da simulação, onde podemos utilizar literalmente centenas de núcleos de processamento dos servidores da Dassault para fazer o cálculo dos nossos estudos, poupando assim, por um lado, muito tempo de cálculo, porque à partida os servidores deles serão melhores do que os nossos, ponto 1, e por outro lado isso permite-me não ter que ter grandes máquinas digamos que na minha empresa para fazer o cálculo, lá está, porque o cálculo pode ser feito noutro hardware que não o meu. Bem, para além da renderização e da simulação, como eu estava a dizer, depois temos também, por exemplo, isto é para dar alguns exemplos, a questão da criação de documentação técnica,
Temos aqui o paralelo com o SolidWorks Composer, para quem conhece, portanto, a possibilidade de criar, sei lá, instruções de montagem, por exemplo, ou qualquer outra documentação na prática, mas as instruções de montagem são um exemplo típico, e poder fazer também a criação de toda essa documentação a partir da plataforma 3D Experience, com toda a vantagem inerente a isso. Mais uma vez, toda a informação está no mesmo sítio, temos a questão das comunidades, a troca de mensagens, a criação de posts e tudo mais, então tudo isso sempre interligado na nossa plataforma.